Olá, mulheres conectadas com Deus, mulheres preciosas. É com muita alegria que nós estamos aqui mais uma vez para fazermos uma nova reflexão sobre a palavra. E neste mês de novembro, estudando sobre as mulheres que intercedem por seus companheiros, falando também com certeza que não tem como não falar da mulher virtuosa que edifica o seu lar, da mulher virtuosa, ora, que intercede pelo seu esposo e que vive essa vida alinhada com o céu. Nós queremos fazer uma reflexão sobre um casal maravilhoso. Eu sou apaixonada por esses personagens, é uma história, é um romance muito lindo, cheio de desafios, mas com uma mulher forte e sábia em Deus, que é a vida de Ruth e de Boaz, este casal maravilhoso que nós vamos refletir. Nós vamos aprender um pouquinho que característica é essa mulher Ruth, essa tão jovem viúva, porque Ruth estava viúva quando conhece o seu marido, o que ela tinha, quais eram as qualidades que Ruth tinha para conquistar um homem memorável na sua época, um homem que tinha posses, um homem respeitado e conceituado no seu tempo, né? E ela era uma viúva naquela época, dificilmente uma mulher viúva, mesmo que jovem, conseguia se casar e casar tão bem como Ruth conseguiu. Muito menos sendo uma estrangeira no meio do povo de Deus. Então vamos aprender um pouquinho com essa jovem viúva chamada Ruth, que formou este casal lindo com Boaz. Ruth veio de uma história de muitas tragédias. Noemi, que sai com a sua família, juntamente com Elimeleque, o seu esposo, sai da cidade de Belém por ocasião, devido a uma época de muita fome, não tinha comida, e eles vão ali para a terra de Moabe, e ali eles estabelecem toda uma vida ali naquela cidade de Moabe, onde eles cultivam e acabam seus filhos casando com esposas moabitas daquele povo, ficam ali por um longo período. Ao passar do tempo, o esposo de Noemi, Elimeleque, morre. E logo, pouco tempo depois, os seus 2 filhos também morrem. E Noemi fica apenas com as suas 2 noras. Não tinha neto, não tinha nada. Então ela decide retornar para a sua cidade, para o seu povo. Ela retorna para Belém. E quando ela decide retornar para Belém, ela percebe que as suas noras eram ainda muito jovens, não tinham netos, não tinham filhos, e ela libera as suas noras desse compromisso de cuidar dela como sogra e diz: olha, minhas filhas, voltem para suas casas, para suas famílias, busquem novos casamentos, vivam felizes, eu não tenho mais nada para oferecer para vocês. Noemi estava muito amargurada diante da sua situação, de viúva, sem esposo, sem filhos, e retornando sem nada, sem riqueza para sua terra, de forma muito humilhada. Então, quando ela despede, a sua primeira nora, que chama órfã, decide aceitar o conselho dela e retorna para sua família. Mas Ruth diz: não, minha sogra, eu vou ficar com você, o seu Deus será o meu Deus, o seu povo será o meu povo. Onde você dormir, ali eu vou dormir, onde você repousar, E ela toma aquela decisão de estar do lado de Noemi, haja o que houver. Aqui nós aprendemos a primeira característica, qualidade dessa jovem mulher que futuramente já foi esposa, agora indo para Belém, vai também se tornar esposa novamente. Ela era fiel aqui não só a seu esposo, a memória do seu marido, do seu esposo, mas também uma mulher que não ficou amargurada com as situações da vida. Às vezes a gente enfrenta no dia a dia muitas dificuldades e desafios no nosso relacionamento com o nosso esposo, e isso, se a gente não lutar e não trabalhar para não deixar, isso pode tornar amargura na nossa alma, e a amargura é destrutiva, e a amargura nos leva para longe da presença de Deus e de viver o extraordinário de Deus. Essa jovem viúva não estava amargurada com a sua sorte, não estava triste com Deus. Ela tinha aceitado o Deus de Noemi com todo o seu coração. Ela queria viver essa fé e entendendo esta fé, ela zelava pela sua sogra, ela se comprometeu nessa relação de cuidado, ela era muito bondosa de cuidado com Noemi, a sua sogra.
E elas seguem ali para Belém, e ao chegar em Belém, nós aprendemos outra característica importante de Ruth, que é a amizade. Ela era muito amiga, era uma amizade fiel que ela tinha com Noemi. Ela cuidava, chegou lá, ela colocou a sua sogra num local seguro e seguiu as suas orientações. Então ela vai ali a um campo colher o resto das espigas que eram deixadas nos campos para poder se alimentar e também alimentar a sua sogra. Ela não era preguiçosa. Ela se levantou para trabalhar e buscar o sustento que elas duas precisavam, porque sua sogra já era de idade, não podia trabalhar. E ela não ficou sentada lamentando. Ela se levantou e foi em busca de ajuda, foi em busca de trazer o sustento para dentro de casa. E em nome dessa amizade e dessa coragem de trabalhar, ela sai e vai trabalhar o dia inteiro. Ali, o povo de Israel tinha uma ordenância que, quando era a época da colheita, as espigas que caíssem durante o processo da colheita não eram para ser recolhidas pelo agricultor, era para ser deixadas para que as viúvas pudessem colher aquele restante da colheita que ficava, para poder então se alimentar. E Ruth está ali colhendo o dia inteiro das espigas que ficaram, e está ali o dia todo em pé, atrás dos coletores, né, das pessoas que estavam trabalhando na lavoura. Passou o dia inteiro, provavelmente num sol quente, mas ela não desistiu, ficou firme ali o dia todo. Esse momento é o primeiro momento em que Boaz avista aquela mulher. Ele disse: que mulher é aquela? Então, os seus trabalhadores contam para ele que mulher é aquela. É uma mulher moabita de um outro povo que veio com Noemi, sua parenta, e cuidando da sua nora, que era uma mulher de caráter, que era zelosa com a sua sogra, de uma mulher que era fiel. Aí ele vê que características nessa mulher, que era corajosa, estava ali o dia todo, não esmorecia, que trabalhava, era uma mulher bonita, com certeza, e que também atraiu os seus olhos logo que ele a viu. Então aí ele fica sabendo sobre a história dela, e ele ordena aos seus trabalhadores que deixem mais espigas, que deixem mais, quantidade maior de alimento ali, e que deixem que ela também beba água na tenda deles. E ele já vai cuidando dela de longe e fica de olho nela. Quando ela percebe esse cuidado da parte dele, que ele a procura para falar que ela pode colher, que ela pode beber lá na barraca dos trabalhadores, ela pergunta por que ele está sendo tão bondoso com ela. E aí é onde nós entendemos o que foi que Boaz viu naquela mulher, que era uma estrangeira e uma viúva, mas mesmo assim o seu coração se apaixonou, o seu coração amou aquela mulher. Ele diz: olha, eu já sei da sua bondade que você tem para a sua sogra Noemi, que você deixou o seu povo, mas veio, deixou sua família, sua mãe, seus irmãos, veio para uma terra estranha, serviu um Deus novo que não era o seu Deus, uma cultura nova, por amor e cuidado à sua sogra. Eu já sei da sua história. E quando ele diz isso, eu creio que ela alegra o coração. E ela vai muito feliz para casa. E logo em seguida a história nós conhecemos, ele a escolhe. Ela também é uma mulher ousada, porque ela não se acovarda. Quando a nora dela a orienta a se declarar para Boaz, quando ela percebe o interesse de Boaz para ela, ela conta a Noemi, e Noemi a orienta. Então ela segue a orientação da sua sogra, ou seja, ela é corajosa, ela é ousada, ela não teme o perigo, ela vai e faz o que tem que ser feito, na hora que tem que ser feito, do jeito certo. E quando ela chega ali para fazer, para se declarar, ela é bem recebida, ela é bem aceita e faz do jeito certo. E nós sabemos a história, o nome dela fica na história da linhagem de Jesus, ela se torna uma mulher importante na linhagem de Jesus. Por quê? Porque ela permaneceu fiel. Primeiro ela escolheu: o seu Deus será o meu Deus. Ela escolhe o Deus de Israel como seu Deus e põe isso acima de tudo e segue os princípios desse Deus que ela escolhe servir. Mas ela é uma mulher bondosa, ela é uma mulher cuidadosa, ela é uma mulher corajosa, ela é uma mulher ousada. E nós, amadas irmãs, precisamos ser essas mulheres
ousadas, corajosas, carinhosas, prudentes, sábias, no cuidado do nosso lar, no apoio aos nossos cônjuges, no cuidado com os nossos filhos, no zelo com o nosso lar, no zelo com a nossa aparência externa, mas muito mais no zelo e no cuidado com o nosso emocional, para não nos amargurar, né, para estarmos sempre felizes, de bem com a vida, de bem com, buscando o nosso Deus, servindo ao nosso Deus, apoiando e caminhando lado a lado com o nosso esposo, no projeto da nossa família com muita sabedoria. A palavra de Deus nos ensina como sermos essas mulheres, mas nós temos que estar atentas aos detalhes, porque as lutas do dia a dia são muitas e podem nos levar para longe de Deus e pode nos levar para um lugar de amargura, e um lugar de amargura nos separa de Deus. Que a alegria do Senhor, que a paz do Senhor, que a ousadia do Senhor, que o amor de Deus, que a graça de Deus, a leveza do Espírito Santo esteja na vida e no coração de cada mulher conectada aqui nesse grupo, que busca a Deus, que ora pelos seus esposos. Amém? Vamos então encerrar com uma oração, pedindo ao Senhor que nos dê sabedoria e que guarde e proteja os nossos maridos e os nossos lares. Amém? Oremos. Pai maravilhoso, nós colocamos em Tua presença, Senhor, a vida dos nossos esposos, aqueles que o Senhor nos deu para estarmos com eles, para intercedermos, para construirmos um lar. Pai, os abençoe, os guarde, os fortaleça, os livra-os do mal, livra-os da mulher maligna, da mulher que vem, né, da prostituta. Pai, guarda os seus pensamentos e o seu coração. Pai, livra-os de todo o mal. Dá-nos da Tua sabedoria para sermos mulheres virtuosas, amorosas, carinhosas, meu Deus, que amam a ser esposa, que amamos ser mães, que cuidamos bem do nosso lar. Guarda o nosso coração e a nossa mente, guarda as nossas emoções, para que possamos ser mulheres preciosas nos nossos lares. Essa é a nossa oração, Pai maravilhoso, em nome de Jesus. Amém e amém.